Ozzy Osbourne está muito doente e você tem que se preparar para a aposentadoria dele. Neste vídeo eu vou explicar por quê. Meu amigo e minha amiga, na terça-feira passada, mais precisamente no dia 21, o Ozzy Osbourne apareceu num programa que tem uma das maiores audiências nos Estados Unidos, que é o Good Morning America. E ele apareceu ao lado da Sharon, né, como consequência de uma série de boatos. Antes de eu falar a respeito disso, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bem bacanas. Então, como eu disse, eles fizeram essa aparição no programa como consequência de uma série de boatos que estavam rolando já há alguns meses, dizendo que o Ozzy estava muito doente, que ele passava o tempo inteiro na cama, deitado, e que o prognóstico não era muito bom, né? Teve muita gente que chegou a cravar que o Ozzy estava morrendo. É claro que a família acabou dando algumas declarações, dizendo que não era nada disso, não sei o que, blá blá blá, aquela coisa toda, né? Mas assim, a onda de boatos estava tão forte que eles resolveram participar desse programa. E nesse programa, evidentemente, que eles colocaram a real, né? Até onde a gente sabe, é a situação real do Ozzy. Ozzy Osbourne está com mal de Parkinson. Doença terrível, terrível. Só que qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade percebia, desde os anos 90, desde a década de 90, que havia alguma coisa muito errada com o Ozzy. E isso não era consequência apenas de décadas e décadas de excessos de cocaína e de bebida. Como você bem lembra, nos anos 70, nos anos 80, o Ozzy estava meio sorumbático, né? Bastava você assistir aquela série The Osbournes, né? Aqui, inclusive, ó, eu até tenho em DVD aqui, ó, tá? Bastava você assistir essa série para você sacar que nessa série estavam todas as pistas dos problemas de fala, dos problemas de coordenação, de linha de raciocínio e de uma série de outros sintomas. Sem contar que anos depois o Ozzy falou que gravou grande parte dos episódios completamente bêbado, né? Mas isso não era novidade para ninguém. Só que nessa entrevista que aconteceu no Good Morning America, foi revelado que o Ozzy ele está no estágio 2 do mal de Parkinson, né? Que é aquele estágio onde a rigidez e os tremores começam a ficar cada vez mais intensos. E a Sharon disse ainda que os médicos disseram que é provável que o Ozzy venha a ter esses sintomas dos dois lados do corpo, né? Ela falando isso, inclusive, chorando e tal. E aí você assiste essa entrevista e você ouve todas as declarações e você, evidentemente, que você chega à conclusão de que de uns anos para cá, o Ozzy fisicamente, né, o corpo dele, ele já não suporta mais todo aquele histórico de porra louquice das décadas anteriores, né, de toda a vida do Ozzy. Ele, na verdade, ele vem sofrendo problemas sérios desde o ano 2000, começo do ano 2000.
Ele, por exemplo, ele vem sofrendo quedas constantes, né? E pra você ter uma ideia, em 2003, se não me falha a memória, ele se machucou seriamente naquele acidente andando de quadriciclo, né? Ele quase ficou paralítico, né? Por conta daquela queda. E ele vem tendo quedas constantes ao longo dos últimos anos. Eles revelaram também, cara, que no ano passado ele teve que ser operado no pescoço depois que ele teve uma outra queda, se eu não me engano, no comecinho de 2019, se não me engano, em janeiro. E aí o que aconteceu? Esse problema todo, teve que cancelar toda aquela turnê do ano passado, como você bem lembra. E aí, toda essa operação, inclusive, ela acabou por comprometer bastante o sistema nervoso do Ozzy. Então, assim, ele está completamente debilitado. Para piorar, no ano passado também ele teve uma infecção na mão direita dele. Foi uma história muito mal contada, que inclusive o pessoal ainda chegou a dizer que ele corria o risco de amputar a mão, de tão grave que tinha sido essa infecção. Então, se for verdade tudo isso que foi dito no programa Good Morning America, você pode se preparar, aliás, todos nós devemos se preparar para a aposentadoria do Ozzy. Pacientes com Parkinson, eles normalmente têm uma dificuldade muito grande, não apenas de se locomover com os tremores, mas ele tem uma dificuldade muito grande na fala e até mesmo no ato de engolir os alimentos. E isso é uma característica que acontece em quase todos os pacientes dessa doença. Acontecem alterações tanto nas cordas vocais quanto nos músculos responsáveis pela deglutição. A voz fica num tom muito mais baixo, ela perde totalmente a tonalidade e perde também a emoção. Cara, como é que o Ozzy vai cantar nesse estado? Não tem como. São características completamente incontroláveis e que a pessoa não consegue atenuar isso com medicamentos. Para você ter uma ideia do quão grave é isso, existem 2 casos recentes de cantores que abandonaram as carreiras por conta do mal de Parkinson. A primeira delas é a sensacional e linda cantora Linda Ronstadt, que ela fez, se eu não me engano, o último show dela em 2009, mas ela só admitiu que tinha doença em 2013. E de lá para cá, ela praticamente desapareceu dos holofotes da mídia. Ela voltou a aparecer somente num documentário a respeito dela que foi lançado recentemente. E ali, nitidamente, você percebe que há toda uma deterioração física por conta da doença. É inevitável. O outro caso de cantor bem famoso que teve que parar com a carreira por conta dessa doença foi o Neil Diamond, grande Neil Diamond. Ele, inclusive, deu uma declaração há 2 anos atrás admitindo que tinha doença e que realmente estava se aposentando. Ele até disse que vai parar de fazer shows, mas ele vai continuar fazendo uns discos, assim. Mas, cara, não dá, não tem condição. Eu acho muito pouco provável que a gente venha a ouvir alguma coisa do Neil Diamond. Assim, a doença, ela é realmente muito forte e ela proíbe que a pessoa, ela não faz com que a pessoa não consiga mais desempenhar as suas canções de canto e de fala e até mesmo de locomoção. Pô, você lembra do ator Michael J. Fox, que foi, acho que uma das primeiras personalidades, vamos dizer assim, um dos primeiros artistas famosos que realmente expôs a doença, expôs a maneira como ela afeta as pessoas de uma maneira pública, cara. Ele acabou fazendo um grande serviço a todo mundo que tinha preconceito em admitir que tinha essa doença. Meu amigo e minha amiga, sabe qual é a grande verdade? Sim, eu sei que todo mundo pode ter mal de Parkinson. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas no caso do Ozzy, ele talvez seja o símbolo de uma década, ou melhor, de um tempo, de uma era, em que aquele trinômio sexo, drogas e rock and roll era glorificado. Isso desde os anos 60, né? Todo mundo glorificava esse trinômio do mundo artístico, né? Que as carreiras eram movidas a sexo, drogas e rock and roll. E isso em uma época em que as pessoas, elas não tinham a noção
ou não tinham conhecimento de como as drogas faziam mal para o organismo. Tanto que você vai lembrar na década de 60, por exemplo, que todo mundo fazia aquelas experimentações lisérgicas, né, com LSD, com heroína. As drogas, na verdade, eram uma, vamos dizer assim, uma ferramenta para você abrir as portas da percepção. Ninguém tinha muito a noção de como as drogas fazem mal para o organismo, né? Nos anos 70, por exemplo, todo mundo cheirava cocaína porque você ficava ligado, ficava elétrico, aquela coisa, e as pessoas usavam aquilo ali sem saber o quanto aquilo faz mal para o organismo. E hoje a gente sabe muito bem o que acontece. Antes de continuar com essa história do Ozzy, presta atenção nesse toque que eu vou dar para você. Principalmente para você que é pai e mãe, você está muito preocupado com o futuro dos seus filhos nesse planeta cada vez mais lotado de lixo plástico. Presta atenção. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda temos que conscientizar as pessoas a respeito da maneira completamente errada que o plástico está sendo descartado na natureza justamente por essas mesmas pessoas. Para piorar, todo mundo ignora a urgência de uma política de reciclagem, não só de lixo plástico, mas de todos os outros tipos de lixo. E não me venha com esse papo de que você respeita coleta seletiva, porque ninguém faz isso. Eu aposto que você na sua casa não segue nada desse tipo de procedimento. Vai enganar outra pessoa. Eu tenho certeza absoluta que ninguém leva a sério isso na sua casa. Fala a verdade. É por essas e outras que a ONG Ambientalizando tem o meu total apoio e deve ter o seu também. Então todo mundo buscava as drogas naqueles tempos para conseguir estados de euforia, de entorpecimento, e que todo consumidor amava aquilo, né? Só que hoje a gente sabe que isso tem um preço. E é exatamente isso que eu creio que esteja acontecendo com o Ozzy, cara. Ele, de uma certa forma, agora, finalmente, o corpo dele está pagando todos os preços dos excessos das décadas anteriores. Você tem caras, por exemplo, que são exceções ainda, né? Não dá para acreditar que, por exemplo, o Keith Richards, por exemplo, e o Iggy Pop, esses dois continuam a desafiar a ciência por conta da longevidade de ambos, né? Mesmo depois de uma vida inteira de excessos, né? Se bem que tanto o Iggy Pop quanto o Keith Richards, eles estão limpos já tem mais de 10 anos. Mas enfim, não importa, eles continuam a desafiar a ciência e parecerem imortais, vamos dizer assim, né? E o Ozzy não, cara. O Ozzy, ele infelizmente chegou num ponto em que a carreira dele está se aproximando do fim. E se aproximando muito rápido. E eu torço muito para que a carreira dele chegue ao fim, mas não a vida do cara. Porque a gente tem que dar a mão à palmatória e reconhecer que a Sharon, esposa dele, pode ser uma megera, mas se não fosse por ela, o Ozzy já tinha ido embora há muito tempo. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o papo de hoje. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esquece também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos bacanas. E eu volto na semana que vem com mais um vídeo legal aqui pra gente bater um papo, tá bom? Um abração e até a próxima.